Essa base aqui foi preparada sem nenhum aumento. Já esta aqui tem 4 aumentos. Oiê, eu sou a Vanessa da VZ Crochê e neste vídeo você vai entender de uma vez por todas quantos aumentos precisa colocar e quando colocar ou não aumentos em qualquer base redonda, seja de MDF, acrílico ou couro. Mas antes, já deixa aqui o seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder nenhuma aula, combinado? E vem comigo! A base de MDF, ela é mais resistente que a base de acrílico. Se forçar, ela pode quebrar sim, mas eu acredito que a de acrílico seja um pouco menos resistente. Depende também da espessura de cada um. Quem me acompanha sabe que eu tenho um curso de kits de higiene e muitas vezes eu recebo a pergunta de por que eu não utilizo base de MDF nos meus kits de higiene. A principal razão é que o MDF ele não pode ficar molhando e um kit de higiene vai ficar perto de água para trocar o bebê, para limpar o bebê. Então, em ambientes úmidos e que não pode ficar molhando, correr o risco de molhar, eu não gosto de utilizar a base de MDF. Já a base de acrílico não tem esse problema, se molhar não vai danificar. Um cesto de crochê feito com MDF, a pessoa também não vai poder lavar ele por imersão, porque a gente não pode molhar essa base. Para a limpeza do cesto vai ter que ser com uma esponjinha só na parte de crochê ou um paninho, um lencinho umedecido, não pode lavar por imersão. A base de acrílico, ela deixa as peças mais modernas, né? Fica mais clean. E eu utilizo a de MDF quando eu gosto de fazer um cesto espelhado. Igual este cesto aqui, que o fundo é de MDF e eu colei no MDF um espelho. E eu tenho aula deste cesto no canal. As bases de acrílico vêm com a película, que antes da gente crochetar, a gente pode puxar assim, ó, só a parte dos furinhos e deixar protegendo de arranhões. A gente tira dos dois lados, ó, desse lado aqui também tem. A gente tira dos dois lados para fazer o crochê. Ou se você preferir, pode tirar tudo de uma vez, só toma cuidado para não arranhar aqui. Geralmente eu utilizo essa agulha aqui a 6,5. Ela até passa aqui, ó, mas com o fio de malha vai dificultar a passagem. Então, sempre que eu pego uma base de MDF ou de acrílico, eu utilizo uma agulha menor. Essa aqui, ó, ela tem 5 milímetros. Tem uma menor aqui ainda também, de 4 milímetros. Cada base que eu comprar de fornecedores diferentes, mesmo que tenha o mesmo tamanho, pode ser que a quantidade de furos seja diferente. Essa minha base aqui, por exemplo, ela tem 10 centímetros de diâmetro e tem 24 furos. Eu posso comprar, por exemplo, uma base de 10 centímetros de outro fornecedor e ele colocar um furo a mais, um furo a menos. Então, eu não posso vir aqui e ensinar um padrão de aumentos para você como se todas as bases fossem iguais. A gente vai precisar analisar cada base que chega às nossas mãos para verificar se pede ou não aumentos. Agora, se você costuma pedir sempre do mesmo fornecedor, já fez essa primeira análise, aí sim você pode começar a fazer uma padronização. Eu poderia já começar aqui, ó, fazendo os pontos baixos, ó. Aí ficaria esses espacinhos aqui. Então, eu gosto de primeiro tampar esses buraquinhos. Eu pego o fio e ao invés de fazer o ponto baixo aqui, eu já vou pro próximo, faço ponto baixíssimo, ó. Ele vai tampar os furinhos depois que eu faço o ponto baixo. E poderia ser o contrário também, ó, desta forma aqui, por cima assim, também fica legal. Então, antes de iniciar, eu vou deixar reservado uma quantidade razoável para fazer os arremates e também o fechamento da base, para que a gente não precise cortar o fio, aproximadamente uns 40 centímetros. E vou iniciar em qualquer buraquinho aqui, ó, com a agulha mais fina, pego o fio, vou para o próximo aqui, ó, puxo e faço o primeiro ponto baixíssimo. Este primeiro ele fica meio solto, né? Porque o fio tá solto. Eu ajusto aqui, ó. Vou para o próximo, pego e puxo. Este aqui é o ponto baixíssimo. Eu vou fazer na base inteira um pontinho, ó, em cada furinho.
cheguei aqui no último furinho e este último furo eu não vou fazer com o fio do rolo que está aqui. Eu vou puxar este fio que a gente separou aqui do início. Então, ó, vou segurar aqui para facilitar. Aí eu puxo, faço aqui e puxo esse fio todo aqui para cima. E aí eu vou fazer a simulação do último ponto baixíssimo aqui, com uma agulha mais fina ainda, ó. Eu vou pegar essa primeira correntinha aqui do ponto baixíssimo, passo o fio para cá e toda a correntinha ela sai de um ponto, dá a volta e volta para o mesmo lugar. Aqui está saindo daqui, está dando a volta e precisa voltar para cá mesmo, ó. Vou puxar o fio para cá. Então aqui eu fiz a simulação do ponto baixíssimo, ó. Temos ponto baixíssimo na base inteira. E aí agora, ó, por isso que eu preciso de uma agulha fina, ó, mais fina para a gente conseguir passar. Agora a gente vai iniciar a fazer os pontos baixos aqui. O fio do início tá aqui e o fio do rolo tá aqui. Tá vendo que tem um espacinho aqui que não está preenchido igual aos outros? Então, a gente vai preencher ele agora com o fio do rolo que a gente vai puxar justamente aqui, ó. Onde está saindo este fio, eu puxo o fio do rolo, ó. E aí, ó, já tampei também todos os espaços aqui atrás para deixar a peça bem acabada. Deixa este fio aqui pro lado de cá, ó. Como eu estou usando uma agulha mais fina, eu preciso esticar. Ou eu posso puxar o meu fio e vir com a agulha que eu vou crochetar para fazer, ó. Aí eu tenho que ficar trocando de agulha para conseguir entrar aqui, né? Ou simplesmente eu posso lembrar que eu tô com uma agulha mais fina e ir esticando, ó, dando a alturinha para fazer o ponto. Quando a gente coloca os pontos baixos aqui para fazer mais uma carreira de acabamento, é como se a gente estivesse aumentando a nossa base redonda. E uma base de crochê, 100% de crochê, a gente precisa fazer aumentos para aumentando a base, não é? A gente inicia com uma quantidade de pontos, a segunda carreira é toda de aumento, a terceira carreira a gente faz um ponto sozinho, um aumento, a quarta carreira 2 pontos sozinhos, um aumento e assim por diante. E a base de MDF ou de acrílico, a gente precisa fazer esses aumentos? Pode ser que sim, pode ser que não, a gente precisa analisar, porque na teoria a gente precisaria sim. Só que, e se o fornecedor colocou muitos furinhos? Quer dizer que cada furo é um ponto, se tiver furos a mais, já vai ter pontos a mais. Ou ele pode colocar os furinhos muito espaçadamente aqui e a gente precisa colocar muitos aumentos. A gente vai ter que analisar a peça. A gente vai analisar a posição do ponto que a gente faz. O ponto, ele precisa estar reto em relação ao centro aqui, ó. Ele precisa estar retinho. Se o ponto tiver para cá, à medida que a gente vai fazendo os pontos, quer dizer que está precisando de pontos. Está faltando ponto, ó. Eu preciso colocar mais um ponto aqui e esse ponto vai ficar reto, tá vendo? Agora, se eu estiver fazendo os pontos e esse meu ponto estiver para cá, quer dizer que tá tendo ponto demais. Ele precisa ficar retinho assim. Ó, o primeiro está reto. Vou fazer o segundo. Não deixa aqui também apertado, porque senão, sem precisar, ó, ele já vai inclinar. Eu preciso aqui no primeiro, principalmente, deixar uma quantidade boa para chegar no próximo ponto e sem inclinar o primeiro, tá vendo? Cheguei aqui, vou entrar, puxar, esticar, porque eu estou usando uma agulha menor, ó, e fecho. Vai depender também não só da base do fornecedor, vai depender do fio. Esse fio, por exemplo, aqui, ele é um fio de 36 milímetros, é um fio mais grosso, automaticamente ele já preenche mais os espaços. Se eu estiver utilizando um fio mais fino, como esse daqui, por exemplo, ó, ele é mais fino, então provavelmente vai precisar de mais aumentos para preencher a base. Vou mostrar para vocês, tá? Daqui a pouco como ficaria com este daqui. Então vou fazer os pontinhos aqui até eu ver que está precisando, ó. Até agora está reto.
vai abrindo os pontos, tá? Para ele preencher os espaços. E ó, até agora eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o ponto permanece reto. Se eu colocasse um aumento aqui, ó, vou colocar um aumento, ele fica mais apertadinho. Ó, ele não tá reto, ele tá inclinado, ou seja, não está precisando de aumento nessa minha base. Não vou colocar aumento. Outra coisa que você pode analisar também é o tamanho das correntinhas aqui em cima. Se tiver precisando de aumento ou tiver com muito ponto, ela não vai manter o mesmo padrão de tamanho aqui. Vou pular um ponto só para você ver que vai precisar de aumentos, ó. Aqui, ó. Quando tá precisando de aumento, a correntinha aqui em cima, ela fica maior do que o normal, porque eu precisei esticar muito ela para chegar no próximo ponto. Quando isso acontece, ó, eu consigo analisar também que está precisando de aumento. Quando eu faço muitos pontos também sem necessidade, olha o que vai acontecendo, ó. 4 aumentos juntinhos. Tá vendo que o tamanho da correntinha ficou menor do que o que a gente estava fazendo? Então, a gente analisa essas duas coisas. A posição do ponto, que precisa estar reto, e também o padrão de tamanho das correntinhas aqui em cima. Vou continuar aqui sem fazer aumentos mesmo. Ponto permanece reto, tamanho das correntinhas estão padronizados. Cheguei aqui, ó, falta o último ponto. Ó, este que eu fiz está reto, super reto, ó. Vou fazer esse último aqui, que permanece reto também. Agora eu vou dar uma ajustada aqui nos pontos para analisar a peça, ó. O primeiro ponto, eu puxando aqui, ó, está reto, todos os pontos estão retos. Para esta base aqui, para este fio que eu estou utilizando, não houve a necessidade de fazer aumento nenhum. Eu poderia fazer um aumento aqui, um aqui, um aqui, um aqui, por exemplo, e daria certo também. Só que, ao subir a peça, se eu tiver colocado pontos demais, pode ser que ela fique querendo abrir um pouco. Então, eu não gosto de colocar aumentos sem necessidade, ó. Tá até com sobra aqui os pontos, ó, pelo tamanho do meu fio. Peguei essa outra base aqui só pra gente ver a questão de um fio mais fino, né? É claro que eu estou fazendo em outra base que pode mudar também. Eu fiz pontos sozinhos aqui e aqui a gente já consegue perceber uma mudança no padrão. Aqui os pontinhos estão um pouquinho mais perto, aqui já começou a aumentar essa distância entre eles aqui, ó, em relação ao fio do que esses dois espaços aqui. Além disso, essas 3 primeiras correntinhas aqui estão com padrão e aqui já começou a espaçar o tamanho das correntinhas. Percebendo isso, eu vou manter aqui, ó, onde parou, ó, e já vou fazer um aumento aqui. 4 pontos sozinhos, ó, tá reto. E aqui eu já vou fazer um aumento, ó. 1, 2. Deixa eu arrumar aqui, ó. O último ponto do aumento está na posição correta, quer dizer que está pedindo aumento mesmo. E aí, agora que eu percebi esse padrão aqui, eu posso fazer que nem a gente faz com a base de crochê. Eu vou manter o padrão, ó, 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos e um aumento. Eu analiso um padrão e posso manter ele para a base ficar redondinha. Porque eu não gosto também de fazer um aumento aqui e pronto, só um aumento na base. Não. Se eu faço um aumento aqui, aí pelo menos aqui eu vou querer fazer um aumento também. Aqui e aqui também seria bom fazer um aumento. Que é o que aconteceu aqui, né, ó. Acaba que o padrão nos leva a fazer deste jeito mesmo, ó. Aqui ficou um aumento, aqui tem e aqui vai ter também, ó. 3, 4 e pode acontecer de a quantidade de furos não bater também certinho, né? Aqui bateu. Eu vou ter um aumento certinho aqui, ó. E depois começou os 4 pontos sozinhos. Então, nesta base aqui, deu para bater, ó. Um aumento aqui, um aumento aqui, um aumento aqui, um aumento aqui, para manter a base com um círculo bonito, né? Proporcional. Se essa base tivesse um outro furinho a mais aqui, eu ia fazer um ponto sozinho aqui, não tem problema, porque é o que eu falei. Não existe padrão entre os fornecedores, entre bases, né? A gente vai ter que analisar mesmo. Então, estes seriam os aumentos que eu faria com este fio aqui. E provavelmente aqui eu teria que fazer
até mais aumentos, talvez 3 pontos sozinhos em um aumento. Teria que analisar também este fio mais fino nesta base aqui. Eu tenho o fio que a gente deixou para fazer os arremates. Eu vou desmanchar este fio aqui. Então, o último ponto eu vou fazer com o fio do rolo, ó, puxei o fio do rolo. Mas eu vou fechar com o outro fio, ó. Com o fio do rolo eu consigo regular este ponto, ó. E vou puxar tudo para cima para eu fazer este fechamento aqui. Vou pegar então a primeira correntinha aqui de cima, puxar o fio tudo aqui para trás e da mesma forma, ó, precisa voltar para o mesmo lugar aqui. Vou pegar também o nozinho e a correntinha e trazer este fio para cá. Aqui eu vou ajustar o tamanho para ficar igual às outras, ó. E aí eu vou fazer agora o acabamento em pontos baixíssimos para a gente poder deixar a base preparada para subir o cesto. Você pode optar por fazer os pontos baixíssimos aqui mesmo e subir o cesto nesta posição, ou você pode fazer os pontos baixíssimos aqui e subir nesta posição aqui. Me conta aqui nos comentários qual lado você prefere para subir. Deixar este acabamento aqui à vista por dentro e aqui a parte que vai ficar embaixo, ou você prefere deixar essa parte aqui embaixo e subir o cesto assim? Me conta que eu quero saber, tá bom? Nesta base aqui, eu vou fazer os pontos baixíssimos aqui mesmo, porque eu já estou com o fio preparado aqui, ó, para fazer. Essa aqui é a correntinha que a gente simulou. Eu vou vir nela mesma aqui, ó, e já pegar o fio do rolo para eu iniciar os pontos baixíssimos. Vou na próxima correntinha e faço o primeiro ponto baixíssimo. E vou fazendo pontos baixíssimos, ó. Da mesma forma que a gente fez aqui nos buraquinhos, vou fazer na base inteira para a gente poder deixar a base pronta. Vou fazer aqui até chegar aqui no final. Fiz aqui o último ponto baixíssimo que eu faço com agulha. Se eu fosse para a próxima correntinha aqui, ó, já é justamente onde saiu o primeiro ponto baixíssimo. Então, eu não faço neste espaço aqui, não. Eu posso já cortar o fio, deixando um pouquinho para fazer o arremate. Aí, eu vou puxar tudo para cima e vou simular também esta última correntinha aqui da mesma forma, ó. Pego a primeira, passo o fio e volto para o mesmo lugar aqui, ó. Ó, este mesmo lugar. E ajusto a correntinha. Aqui eu vou ajeitar os pontos, ó. Não vou deixar eles ficarem assim, vindo para dentro. Vou colocar os pontos baixíssimos aqui para fora, ó, para ficar uma base retinha, as paredes subirem retinha, ó. Coloquei os pontinhos aqui para fora para ficar retinho. Outra coisa que eu gosto de fazer também é ajeitar essas correntinhas aqui, ó, da lateral, que ficam amassadas quando a gente põe os pontos baixíssimos. Então, eu pego essa alcinha aqui de cima delas, ó, e eu vou puxando. Olha a diferença daqui para aqui que tá amassada. Então, eu vou fazer isso em todo o cesto, ó, em toda a base, para deixar os pontinhos mais bonitinhos quando a gente for subir o cesto. E agora é só a gente arrematar estes dois fios aqui. Esse daqui que tá saindo aqui, eu vou passar ele por baixo aqui desse nozinho também, ó. Ficou os dois saindo do mesmo nozinho. E agora eu vou passar por baixo aqui e esse aqui pra cá. Agora eu vou passar um pinguinho de cola em cada um aqui, ó. E vou cortar a rente. Prontinho, arrematado, e a base está
totalmente pronta para subir o cesto e bem acabada, tanto de um lado quanto do outro, ó, todos os espacinhos preenchidos, sem precisar cortar o fio e fazer arremates no processo. A gente fez com o fio inteirinho. Eu espero muito que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, deixa aqui o seu like para apoiar o canal e não deixe de se inscrever para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E eu vejo você no próximo vídeo.